Esse assunto, amados, falar em línguas é um assunto tão importante. E às vezes nós acreditamos, Gabi, que ele é de conhecimento, né, de toda a igreja, que a igreja tem uma compreensão sobre o assunto. Tiago, muitas vezes nós achamos que a igreja já está preparada e vacinada para este assunto, que a gente acaba deixando passar batido a instrução. E o que eu começo a ver quando estou aconselhando é que ainda existem muitas pessoas, Emílio, que têm dificuldade de compreender, e algumas têm mais dificuldade ainda, Eloir, de viver a manifestação do falar em línguas. Então o objetivo dessa série, em 3 semanas, tem que ter bastante tempo mesmo, Ju, que saudade que eu estava de vocês, Moraes. O objetivo é nós passarmos por todos os processos desse tema. Tirarmos toda e qualquer situação de engano, porque é um tema para alguns até controverso, porque se você pegar um crente tradicional, ele vai ter uma visão sobre o assunto, e a gente encontra alguns até com resistência. Se você pegar um crente pentecostal, ele vai ter uma outra visão, e às vezes até cria alguns mitos, que acaba gerando nesse assunto muita religiosidade. E se você pegar pessoas novas convertidas, elas não entendem nem a importância que é o falar em línguas. Então durante essas 3 semanas a gente vai ter essa construção da palavra. Bom, o que nós precisamos entender quando nós entramos no assunto falar em línguas? O primeiro ponto, eu gostaria que, se você tem esse hábito de anotasse. Se você não tem, gostaria que você tivesse o hábito hoje, porque isso vai te ajudar muito na tua vida cristã. É o tipo de pilar, de alicerce que você precisa ter para o resto da sua vida. É o tipo do assunto que você precisa ministrar à vida dos seus filhos. É o tipo de instrução que você precisa ter na sua casa. E é o tipo de prática que você precisa ter constantemente, o falar em línguas. Porém, a gente só vai conseguir viver isso, praticar isso, pastora Mari, se nós termos a plena compreensão do assunto. Então, quando nós vamos tratar este assunto do falar em línguas, a primeira informação importante é que a Bíblia ela vai nos apresentar, Samuel, 3 manifestações diferentes do falar em línguas. Como que é? Sim, nós vamos encontrar 3 manifestações diferentes do falar em línguas. A primeira manifestação do falar em línguas que nós vamos encontrar está exatamente aqui, pastora Bruna, no texto que nós lemos, de Marcos capítulo 16, verso 15, que é uma manifestação onde nós podemos chamar de uma oração ao Espírito Santo, ou alguns preferem usar uma linguagem de oração. A primeira manifestação do falar em línguas que nós vamos encontrar na Bíblia é uma linguagem de oração que tem um papel de alcançar a todos e não apenas a alguns. Então logo nós entendemos que essa primeira manifestação, por favor, Márcio, ela tem o objetivo de alcançar todo o cristão. Quem é cristão aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Nós precisamos entender que o falar em línguas não é para algumas pessoas. O falar em línguas é para todos aqueles que creem em Cristo. O texto aqui, Edneia, que nós lemos, diz assim: e disse Jesus, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todos. Diga comigo, evangelização. Diga comigo, salvação. Jesus estava dando aqui a grande comissão para que os discípulos, os apóstolos e consequentemente nós também, Gabriela, fôssemos evangelizadores, pregássemos o evangelho para que as pessoas fossem salvas. E ele diz, então, todo aquele que ouvir este evangelho, aquele que ouvir esta palavra e crer nesta palavra, crer no Senhor desta palavra que é o Senhor Jesus, ele diz, ele vai ter que passar pelo processo do batismo nas águas. Ele diz, a quem crer e for batizado. Will, aqui é um ponto importante, a gente talvez conhece mais esse texto por conta do batismo das águas do que das outras informações que o texto traz. Ele está dizendo que toda pessoa que declara Jesus como Salvador, toda pessoa que crê em Jesus como Salvador, toda pessoa que assume uma vida em Cristo, viver a história de Cristo, ele vai ter que passar pelo batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele é a marca, ele é o selo da fé. É quando nós apresentamos para o mundo exterior, para as pessoas, a nossa fé, ou seja, a nossa declaração de fé. Então continuamos o texto, não vou falar sobre batismo nas águas hoje, é só para mencionar. Inclusive, se você não é batizado nas águas, eu convido você agora no mês de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, nós vamos ter o batismo. É isso que vai de fato determinar, que vai, como o texto mesmo diz, vai deixar claro a sua salvação.
Mas voltamos aqui. Então, Mariana, ele diz: quem crer e for batizado será? Diga comigo, a salvação. Mais ou menos. Eu sei que é ruim repetir. Eu sei que é ruim. Mas número 1, a gente acalma o coração dos agitados. Tá um pouquinho. E número 2, faz a gente assimilar a informação, faz a gente guardar a informação. Lembre-se que eu sempre digo: o que eu ouço eu esqueço. O que eu ouço e falo eu lembro. O que eu ouço, falo e escrevo eu guardo. Então, se você só ouviu o que eu estou falando, provavelmente você esquece aí pelo menos 83%. A 87%. As informações que você apenas ouve numa palestra, num culto, você vai guardar de 13% a 17%. Agora, aquilo que você ouve e declara, repete, eu não peço para você repetir por mão, que isso é mais chato ainda, né? Isso eu não vou fazer. Mas você ouve, repete, declara, isso aí você vai guardar um pouco mais. E se você ainda escrever, é melhor ainda. Se você ensinar para o outro, é quase 95% de retenção. Fechei parênteses, voltamos aqui. Então diga aqui assim comigo: a salvação está diretamente ligada ao crer e ser batizado. Se uma pessoa acha que ela não precisa declarar Jesus como Salvador, na hora do apelo, dizer eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, ele não está indo até Deus através de Cristo. Tem pessoas que às vezes elas estão no culto e tem um apelo, e um familiar cutuca o Hélio e diz assim: entrega a tua vida para Jesus. Não, já entreguei. Quando? Quando eu nasci. Eu já nasci dele. Jesus mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então primeiro, quem crer e depois for batizado será salvo. Agora ele diz: quem não crer, nem pelo batismo vai passar. Ele diz: será condenado. E aí o que eu quero chamar a atenção e onde eu quero trabalhar com você, é exatamente a partir do verso 17 que ele diz: então estes sinais, diga comigo, marcas. Jesus agora ele sai do assunto salvação, e ele vai começar a entrar agora na vida de um cristão que crê, de uma pessoa que se entregou de fato. Ele sai do assunto de gerar salvação e começa a entrar no assunto de uma pessoa que já está salva. Então ele diz: então estes sinais, estas marcas vão acompanhar aqueles que crerem. Então ele está dizendo assim: se você entrega a sua vida para mim, se você permite que eu entre na sua história, ele diz, a partir deste momento vão existir alguns sinais disso. Sinais são evidências, vão existir algumas marcas que você crê em mim, existir algumas marcas que você está sendo salvo por mim, vão existir algumas marcas que eu faço parte da tua vida. Ele diz então, estes sinais serão na vida daqueles que creem, daqueles que se entregaram, daqueles que se renderam a mim. Quais são os sinais que ele diz? Ele começa a declarar aqui. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Então muitas vezes, ou algumas pessoas melhor dizendo, elas acreditam que para ter um ministério de expulsar demônios, vamos ficar mais claro, de libertação, e principalmente dentro de um processo de evangelização, Mariana, muitas vezes é importante, Lorena, você entender que algumas pessoas, para poderem se entregarem a Jesus, viverem a salvação, elas vão ter que ter libertação, vai ter que expulsar demônio na vida delas. Mas tem muito crente, Alisson, que pensa que expulsar demônios é um dom espiritual. Eu não tenho o dom. Não é o dom espiritual que você recebe. Não é gerado num seminário. Faz uma transferência de unção para mim, Vanessa, para quando eu orar por uma pessoa expulsar demônios. Não. A Bíblia diz que aquele que crê expulsa demônio. Quem crê? Ele diz, se você crê de fato, genuinamente, existe uma autoridade de Jesus na sua vida para expulsar demônio. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Existe uma pessoa aqui da igreja, uma abençoada, uma mulher maravilhosa. Inclusive, Vanessa tem que falar com ela depois do culto. Não vai embora sem falar com essa pessoa. Ela me procurou e falou, pastor, eu tenho uma loja. E esses dias apareceu uma pessoa na minha loja. E quando ela estava, não sei se a pessoa apareceu, se era uma vizinha, eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que alguém chamou ela e falou assim, tem alguém endemoniado. Ou a pessoa estava dentro da loja e endemoniou, coisa assim. E não tinha quem chamar. E agora, não dá tempo de chamar o pastor. Ela falou, pastor, levei lá para o fundo da loja, coloquei a minha mão na cabeça da mulher e pá, repreendi. E o demônio foi embora. Dá uma glória a Deus por isso. Pastor, ela recebeu um dom. Não, ela tem a autoridade de Cristo. Amém, queridos?
Ele diz: estes sinais acompanharão os que creem. Os que creem quem são, Elisiane? São os crentes em Jesus. São os convertidos, os que nasceram de novo. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você nasce de novo, quando você vive esse processo de conversão, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que está dizendo isso. Ele diz: então esta marca será sobre a sua vida. Pastor, e por que eu não expulso o demônio? Porque às vezes você não crê. Às vezes você tem medo de exercer o dom. E às vezes você está tão carnal que o demônio olha para você e fala: chega aí, amigo. Não, calma lá, desculpa, né? Esse sinal é para crente. Não é dom. É uma manifestação de Cristo na sua vida a partir do momento que você crê. Por que nós temos autoridade para expulsar demônios? Porque a partir do momento em que, Will, nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou seja, cremos. Will, vem cá você. Vem cá. A partir do momento em que nós recebemos... Pastor Anos, vem cá você também. Não, você vai ser o Espírito Santo. Um Espírito Santo estiloso. Style. Pastor Anderson na frente. Fica de frente para mim. O Will atrás. A partir do momento em que eu creio em Jesus, que eu creio, então eu recebo Ele como meu Salvador. A partir do momento que eu declaro Ele como meu Salvador, meu Senhor, o Espírito dEle, diga comigo, o Espírito Santo, diga, é o Espírito de Cristo. Amém, queridos? Jesus declara isso. Quando Ele está liberando os discípulos para começarem a sua obra, Ele diz: eu vou preparar morada a vocês, mas deixo o outro de mim. O que é o outro dele? É o Espírito dele, é a parte dele que fica aqui na terra. Então, quando eu recebo Jesus como Salvador, Willzinho, quando eu creio em Jesus como Salvador, automaticamente, isso genuinamente, agora você larga ele e abraça eu. Automaticamente o Espírito de Cristo passa a habitar em mim. Diga, quando eu creio em Cristo, Cristo habita em mim, através do Espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando eu declaro Jesus como Salvador, quando eu entrego a minha vida genuinamente para Ele, Antoninho, o Espírito Santo agora passa a habitar em mim. Então, se uma pessoa manifestar demônio, não é um dom que eu tenho que receber para repreender o demônio dessa pessoa, é a autoridade de Cristo, através do seu Espírito na minha vida, que repreende aquele demônio. Quem está me entendendo, diga amém. Você está entendendo? É o Espírito Santo que agora está habitando no meu espírito que estava adormecido. Uma pessoa, David, sem Cristo, o espírito dela dorme. Uma pessoa sem Cristo, o espírito dela, ele é inativo, mas quando ele declara Jesus como Salvador, Elvis, na hora o Espírito Santo passa a habitar nesse espírito, e agora ele tem a autoridade do Espírito Santo. Então estas marcas e esses sinais que nós lemos aqui, elas não são manifestações de dons, porque nós temos que entender que o dom tem o objetivo de edificar a igreja. Elas são simplesmente manifestações do próprio Espírito Santo na minha vida. Ele diz, esses sinais, o Espírito Santo está habitando agora. Ele diz assim, esses sinais expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes, ou seja, passarem por situações complicadas, ou beberem veneno, alguma coisa contra a sua vida, nenhum mal acontecerá sobre eles. E quando eles colocarem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Qual que é o problema da igreja? E por isso, e talvez seja este o motivo que muitos não conseguem manifestar demônio. Jesus está amarrado. Manifestar o poder de Deus. Porque o cara, Lu, quando ele repreende um demônio, o demônio vai embora, ele fala, sai para lá, Espírito Santo, eu sou o cara, não preciso de você. Os caras começam a colocar o nome deles acima de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Já viu aqueles programas assim de rádio? Agora não tem mais, o povo não ouve mais rádio, né? Mas dizia assim, o grande, o mega power, o espetacular, apóstolo das nações, João Alves e o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo nem lembra. É a foto dele que está lá, por quê? Porque ele está querendo se promover. Quem está me entendendo, diga amém. Nunca foi por nós. Sempre foi Ele. Não ouço um glória a Deus agora. Não é você, não sou eu. Chama o fulano de tal. Se o fulano de tal não puder e tiver um crente em Jesus verdadeiro ali, não é o João, o Zé, é o Espírito que habita tanto no João quanto no Zé, porque é o mesmo Espírito, amém, queridos?
Então é a manifestação da autoridade de Cristo, através do seu Espírito, que vai manifestar expulsação de demônios, vai manifestar cura de enfermos, vai manifestar uma proteção na sua própria vida, e também vai manifestar o assunto que nós vamos falar hoje, que é o falar em línguas. Obrigado, gente, acho que ficou claro aqui. Então precisa entender que a primeira forma da manifestação do falar em línguas, ela tem um objetivo de alcançar todos os que creem, a igreja. Falar em línguas não é um presente para algumas pessoas, é uma manifestação para todos. Diga comigo, todos. E se é para todos, eu pergunto, não precisa levantar a mão, será que todos hoje que estão nesse culto têm essa manifestação do Espírito Santo? Não levante a mão. Eu posso dizer para vocês, por conhecer a igreja que eu pastoreio, que pelo menos 1/3 da igreja ainda não viveu essa manifestação do falar em línguas. Por quê? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Existem alguns pontos aqui que a gente precisa compreender sobre o processo. Mas uma verdade precisa ficar bem clara ao seu coração. A manifestação do falar em línguas é para todos os que creem. Quer dizer que todos os que creem vão receber? Não depende mais do Espírito Santo, ele libera. Depende do quanto nós estamos dispostos a viver essa manifestação. Porque tem gente que inclusive é travado. O cara é racional demais para permitir que aquilo venha acontecer. E aí ele não vai conseguir viver essa manifestação. Então a primeira coisa, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, como a gente ouviu muito talvez nas igrejas pentecostais, como eu vim. Não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. É um erro você pensar que uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo se ela ora em línguas. Se ela não ora em línguas, ela não é. Não, isso é um grande erro. Eu conheço pessoas que nasceram de novo, eu conheço pessoas que têm o Espírito Santo habitando em suas vidas, eu conheço pessoas que são extremamente caridosas e cheias de Deus que ainda não oram em línguas. Não orar em línguas não te faz menos, mas orar em línguas te leva a viver mais. Posso repetir isso? Não orar em línguas não te faz menos crente, não te faz menos servo, não te faz menos salvo. Então existiam igrejas, pastores que pregavam assim: Alberto, se você não for orar em línguas, você não vai para o céu, teu nome não está no livro da vida, você não recebeu o Espírito Santo ainda, você é um crente meia boca. Não, eu conheço pessoas que o cara é crente, o cara é convertido, o cara é nascido de novo, eu acredito que o nome dele está no livro da vida, eu acredito que ele vai ser salvo, mas ele não tem ainda essa manifestação. Talvez até por uma resistência racional dele. Então não te faz menos, mas quando você fala em línguas, quando você recebe essa manifestação, você vai viver mais. Amém, queridos? Depois que nós entendemos que é para todos, eu vou falar um pouco mais sobre essa linguagem de oração, o falar em línguas como uma linguagem de oração, nós vamos entrar num segundo ponto, que é uma segunda forma da manifestação do falar em línguas, que aí é um dom, que nós vamos encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, não precisa você abrir, depois nós vamos entrar um pouco mais nos textos, no capítulo 12, onde Paulo fala dos dons espirituais. Não precisa você abrir sim, abre lá comigo, melhor, senão a gente não, sem base bíblica, alguns pensam que vem só do coração. 2 Coríntios, capítulo 12, segundo não, primeiro, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Vou ler o 4 em diante, só para a gente ter uma base. 1 Coríntios 12, 4. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Olha para mim aqui, esse capítulo aqui ele é conhecido como o capítulo dos dons. Aqui Paulo está falando das 3 manifestações de dons. Dons espirituais, que ele vai entrar no assunto, dons ministeriais, que estão lá em Efésios capítulo 4, e os dons pessoais ou motivacionais de Romanos 6. Eu já falei isso com vocês aqui, quando fizemos uma série de dons. É bem mais fácil de compreender. Então ele começa a falar, quem dá cada dom? Então quem manifesta o dom espiritual é o Espírito Santo.
Quem manifesta o dom ministerial é o Senhor Jesus. Quem manifesta a diversidade de realizações, que são os dons pessoais, é o próprio Deus. Cada um das 3 pessoas da divindade vai manifestar uma categoria de dons nas nossas vidas, mas não vamos falar sobre isso. Aí ele entra no que de fato é o dom espiritual. Ele diz, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um em benefício comum. Diga comigo, os dons é para a igreja. Quando nós estamos falando de linguagem de oração, o falar em línguas em linguagem de oração, a edificação é minha pessoal. Paulo diz isso em 1 Coríntios 14. Ele diz assim, porque aquele que fala em línguas, fala para a sua própria edificação. Então a oração em línguas é para todos os crentes, todos podem receber, todos devem manifestar, porque tem um objetivo de edificação pessoal. O que é edificar? É construir. Então ele diz que quando eu oro em línguas, por isso da importância da oração em línguas, dessa linguagem de oração, Fábio, quando eu oro em línguas, eu estou sendo edificado espiritualmente. Assim como nós somos edificados fisicamente pela nossa alimentação, pelo nosso sono, pela nossa qualidade de vida e pelo exercício físico, tem algumas pessoas que são bem edificadas, né? É verdade ou não é? Outras foram edificadas mais simples, de uma forma mais singela. Outras são edificadonas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não? Sim ou não? Há uma edificação física. O que é uma construção física do nosso corpo? Há também uma edificação espiritual. De uma forma, essa é a minha forma de apresentar isso. Talvez você tenha uma outra forma de enxergar isso. Como que eu edifico o meu corpo físico? Me alimentando ou fazendo musculação, me exercitando. Quem está me entendendo, diga amém. Como que eu alimento o meu espírito? Como que eu edifico o meu espírito? Um processo de alimentação e de exercício, agora espiritual. E Paulo diz então em 1 Coríntios 14, 2, que para eu ser edificado, construído espiritualmente, eu preciso orar em línguas. A linguagem de oração não é para você orar para os outros. Para fazer uma oração de cura. Senhor Jesus, labastérias. Sirianda, siripula. Não é isso. Chupa bala house. Não tem o objetivo de você orar pelos outros. Desculpa, a forma não é para brincar, mas eu não quero, trazer uma forma aqui, não estou desvalorizando falar em línguas, por favor. Mas tem gente que o cara acha assim que ele tem, quando ele quer mostrar que ele é muito ungido, então ele grita a oração em línguas. Sinceramente, a oração em línguas não é nem para a gente falar no microfone. Não estou dizendo que eu não posso falar no culto, quando eu estou adorando ao Senhor e está todo mundo falando, mas se eu estou pregando aqui, alguém lá no meio do culto começa... O objetivo é ele ser edificado. Quando ele começa a orar em línguas na frente de todo mundo, assim alto, e talvez alguns até para chamar a atenção, ele não está sendo edificado. Ele talvez está tentando edificar os outros. Quem está me entendendo, diga amém. Então a oração, a linguagem de oração, a oração em línguas de Marcos 16, 17, é uma edificação pessoal, é a minha construção pessoal. Pastor, e se eu não orar em línguas, então significa que eu não estou sendo edificado? Eu não vou usar desse jeito, eu vou dizer que quando você ora, você está sendo edificado espiritualmente. Eu acredito que tem pessoas que elas estão salvas, mas pela ausência do orar em línguas, elas não vão para outros níveis. Elas ficam restritas, elas ficam paradas. Tem salvação? Pode ter. Tem nome escrito no livro da vida? Sim. Pode ter frutos do Espírito Santo, que ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você ora em línguas, mas o quanto você manifesta o fruto do Espírito. Mas ela não consegue crescer espiritualmente. Ela não consegue romper espiritualmente, porque a oração em línguas, ela tem um papel eu gosto muito do Luciano Subirá no livro dele, Falar em Línguas, inclusive quero trazer aqui e vender para vocês. Eu gosto muito quando ele introduz o livro Falar em Línguas. Quantos já ouviram esse livro do Luciano Subirá? Vale muito a pena você ler. O Luciano Subirá, ele começa o livro falando de machado. Então ele diz o que, Horazil?
um texto de Eclesiastes que fala sobre o machado embotado, o machado que não tem fio. E ele diz que existem muitos crentes hoje, que eles não estão conseguindo ser produtivos no reino, porque o machado deles não tem fio. Quando um machado não tem fio, o cara tem que colocar muito mais força e vai ter muito menos resultado. E ele fala que a oração, a linguagem da oração em línguas, é quando você começa a afiar o seu machado. Amém, queridos? Diga, não sou eu. Diga, é Ele. É isso que vai fazer você crescer, é isso que você vai fazer edificar. O problema é que tem algumas pessoas que elas até rejeitam a oração em línguas. Ou acham que não é importante, não buscam. Já tiveram essa manifestação, mas não valorizam. A segunda manifestação do falar em línguas é a manifestação do dom. E o texto que eu li para você diz assim, então, no verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o benefício comum. A oração, a linguagem de oração em línguas é para o meu próprio benefício. A manifestação da variedade de línguas que ele vai apresentar aqui, agora é para a manifestação, a edificação comum, é da igreja, é dos outros, Ezequiel. Então ele continua dizendo, esses dons que eu vou falar para vocês aqui, têm o objetivo da edificação comum, a edificação da igreja, porque é dado para um, pelo Espírito, a palavra de sabedoria, para o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, para o outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé, para o outro, do mesmo Espírito, é dado o dom de curar, para o outro, no mesmo Espírito, a realização de milagres, para outro, o dom de profecia, para outro, o dom de discernimento de espírito, e para outro, a variedade de línguas, e a outros ainda a interpretação de línguas. Agora nós encontramos uma outra manifestação do falar em línguas, que Paulo chama aqui de variedade de línguas. Nós precisamos entender que a variedade de línguas, Thalita, Tainá, é totalmente diferente da linguagem de oração do falar em línguas aqui de Marcos. Porque agora a manifestação do dom de variedade de línguas, agora é um dom. E todo dom, Emílio, tem um objetivo de edificar os outros e não a mim. Quando eu recebo o dom de cura, não é para eu colocar a mão na minha própria cabeça e falar, eu declaro cura sobre a minha vida. Porque já aconteceu comigo e talvez com outros aqui, de você estar sentindo dor e orar pela pessoa que também está sentindo dor, Deus cura ela e você continua doente. Quem está me entendendo, diga amém. Gente que tem a manifestação da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, que é o dom da revelação, do cara tá doidinho para saber o que Deus vai fazer na vida dele, Deus não revela para ele, mas revela para o outro. Usa ele, para revelar o outro. Quem está me entendendo, diga amém. Então a manifestação dos dons, Lili, tem o objetivo de edificar a igreja, o irmão, o próximo, Vitória, e não a si mesmo. E a variedade de línguas, ela tem esse papel. É um dom para edificar os outros. Tá, pastor, e como que edifica os outros? Acompanhado do outro dom que ele fala ali. Pode ver que ficam os dois por último. Ele diz para outro a variedade de línguas e outro ainda a interpretação de línguas. A variedade de línguas ela só vai ter um objetivo eficiente para os outros quando tem alguém que interprete. Existem orações em línguas, Will, que eu faço, que é apenas para a minha edificação. E a gente vai entender um pouco mais o porquê isso. E existem orações em línguas que eu faço, que são palavras proféticas, são profecias que saem dos meus lábios, mas se não tiver alguém para interpretar, virou só uma oração em línguas. Então Paulo, quando começa a ver uma confusão na igreja de Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim, bom gente, eu prefiro que vocês, ao invés de falar em línguas, profetizem. No verso 2 ele diz, porque aquele que fala em línguas, fala para a edificação de si mesmo, mas aquele que profetiza, profetiza para edificar os outros. Deixa eu explicar o que estava acontecendo. A igreja de Coríntios, ela era uma igreja muito imatura. Então os crentes de Coríntios chegavam na igreja, eles começavam a orar, e começavam a declarar um sobre a vida do outro em línguas. E ele falou, para que vocês fazem isso se ninguém está entendendo? Ninguém está entendendo o que você está falando. Ele falou, então fala em língua só para você mesmo, lá no teu quarto, não tem por que você falar aqui na igreja. Se você aqui na igreja orar em línguas alto, apontando para todo mundo, ele falou, é bom que tenha alguém para interpretar. Porque se for para fazer algo para edificar os outros, que seja o dom de profecia, que é onde você declara algo sobre a vida dos outros. Porque se for só para você orar em línguas, não tem o objetivo de fazer isso em público. Faça isso guardado só você.
Ele falou, agora, se você ora em línguas, na variedade de línguas, e também interpreta, ele falou, então esses dois são semelhantes ao dom de profecia. Por quê? É como se você pegasse, e eu gosto muito que o Luciano Subirá, ele usa esse termo também, ele diz, é como se você pegasse uma nota de R$100, esse é o dom de profecia. E você pegasse duas notas de R$50, quando eu oro em línguas é R$50. Quando eu interpreto é mais R$50, 50 mais 50 dá os mesmos 100 da profecia. Entenderam, gente? O processo? Então eu já vi pessoas, quando vão falar contra a oração em línguas, ele diz assim, Paulo não está falando bem da oração em línguas, pelo contrário, ele está falando mal. Ele está questionando, dizendo que não se deve orar em línguas. Paulo não está dizendo que não é para orar. Vai lá comigo em 1 Coríntios 14. Vai lá em 1 Coríntios 14, verso 1. Preste atenção que aqui ele está falando de dons. E quando está falando de dons, nós precisamos entender que é para edificar os outros e não a nós mesmos. Então ele diz assim, segui o amor e desejar intensamente os dons espirituais. Diga comigo, dons, edifica os outros. Voltamos aqui. Segui o amor e desejar intensamente os dons, que edificam os outros, espirituais. Que mais principalmente busquem o dom de profetizar. Agora aqui ele vai no verso 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala com Deus. Porque ninguém entende, mas pelo Espírito ele fala em mistérios. Mas aquele que profetiza fala aos homens para a edificação e exortação da consolação. Olha para mim, antes de ler o texto, olha para mim. Ele está falando mal da oração, ou seja, da linguagem de oração em línguas? Ele está falando mal? Não. Ele está explicando qual é o papel dela. O que ele está falando é que não deve ser falado em público, como se estivesse exortando alguém. O falar em público, preste atenção, a gente tem que deixar isso bem claro. Não significa que na hora do louvor aqui a gente está declarando, só tu és santo. A igreja está declarando, o som, os instrumentos estão tocando, e aí você está ali orando em línguas. Não é isso. É tudo estar parado e de repente levantar um abençoado e começar a orar em línguas e apontar para a igreja. Alguém vai ser usado para interpretar isso? Se sim, bênção. Se não, senta e fica na bênção. Faça isso em casa, no seu quarto. É isso que Paulo está dizendo. Voltamos ao texto. Mas quem profetiza, ele profetiza e fala aos homens para a edificação, para a exortação e consolação dos outros. O que fala uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas muito mais eu gostaria que vocês profetizassem. Agora de novo, Paulo está falando mal da linguagem de oração em línguas. Ele está dizendo, eu quero que todos vocês falem línguas. Mas se é para edificar a igreja, é muito melhor que vocês profetizem. Porque a oração em línguas é uma coisa para você fazer na sua casa. É uma coisa íntima, é isso que Paulo está dizendo. Voltamos ao texto aqui. Gostaria que todos falassem línguas, mas muito mais gostaria que vocês profetizassem. Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. De novo eu pergunto, ele está falando mal da oração em línguas? Pastor, mas ele está dizendo que é maior, então ele está colocando um ranking. Não, ele está falando que ele é mais importante para a edificação da igreja. Nós precisamos entender que tudo que Paulo está falando em 1 Coríntios 14 tem o objetivo de ensiná-los a edificar a igreja. É como se ele estivesse fazendo um seminário de como você servir os outros. Este é o ponto principal. Voltando aqui. Ora, irmãos, se eu for ter com vocês falando em línguas, de que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino? Ele diz, se eu for falar com vocês em língua, vocês não vão entender nada. Até porque quem fala em línguas, quando ele está orando em línguas, nem ele entende. É uma linguagem espiritual do Espírito Santo para com Deus. Eles então falar com os outros de nada adianta. Ele falou, então se você for falar com os outros, é bom que se for em línguas, tem alguém para interpretar. E se não for para ter ninguém para interpretar, ele falou, então fala mesmo no português. Ele falou, ensina, profetiza, mas não converse em línguas, é isso que ele está querendo dizer.
Ora, irmão, se eu for ter falar, ok, o discernimento, profecia e ensino. Voltando ao verso 7. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como flautas e harpa. Aí ele está explicando aqui um pouco mais. Eu quero pegar aqui o verso 12. Assim também vós que estejais desejosos para os dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então agora eu quero trabalhar esse ponto. Qual que é o objetivo do falar em línguas? Vamos responder algumas perguntas antes do objetivo. Só deixa eu pegar aqui o esboço para eu ir no processo. A primeira coisa que eu preciso entender, vamos falar mais da oração em língua, a linguagem de oração. Qual que é o objetivo da linguagem de oração? Edificação espiritual pessoal. Esse é o processo da oração em línguas. Da linguagem de oração. É quando eu estou me edificando espiritualmente. Por que eu estou sendo edificado quando eu oro em línguas? Porque quem manifesta a oração em línguas em nós, não é o próprio homem, mas é o Espírito Santo. É Ele quem nos dá. Por isso que quando eu recebo Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu recebo autoridade para expulsar demônios, eu recebo autoridade para orar por enfermos, eles serem curados, e eu recebo a manifestação que é do Espírito Santo. Porque agora Ele está habitando em mim. Volta aqui de novo agora só o Will. O que é o orar em línguas que Paulo está falando? Ele diz, aquele que ora em línguas, não está ele falando, mas é o Espírito que fala em mistério através dele. Porque quando o Espírito Santo habita em mim, pode colocar as duas mãos no ombro aqui, quando o Espírito Santo habita em mim, nós precisamos entender que o Espírito Santo sabe exatamente o que eu preciso. Amém, queridos? A minha oração em português, dizendo, Deus, eu quero um carro novo, Senhor. Me abençoa com um carro novo. E o Espírito Santo começa a balançar a cabeça e dizer não. Vai balançar a cabeça aí, Espírito Santo. Falando, Deus, eu quero um carro novo. E o Espírito Santo está falando o quê? Sabe de nada, inocente. O Espírito Santo, ele está orando diferente. Ele está dizendo assim, Pai, ele não precisa de um carro novo, não. Ele precisa se converter porque ele é um sem vergonha. Por isso que a mente ela é infrutífera, ele diz. Ai, pastor, quando eu estou orando em línguas, pastor, eu estou na minha mente orando e está saindo em línguas. Não, para com isso. Você está orando em línguas, você não sabe o que o Espírito Santo está falando através de você. A tua mente também está orando, que às vezes a pessoa diz, eu estou orando em espírito. Não, isso é oração em pensamento. A única oração em espírito que existe é a oração em línguas. Que aí não é você orando, é o Espírito Santo que está falando, testemunhando ao Pai, trazendo ao Pai as suas necessidades. O Espírito Santo está dizendo assim, Deus, não é isso não, Senhor, que o Márcio precisa. Ele acha que ele precisa de um carro novo, mas o que ele precisa é de mais tempo de oração. Deus, abre uma porta de emprego. O Espírito Santo está dizendo, não, ele não precisa de uma porta de emprego, ele precisa de um deserto para ele crescer, ele anda muito menino. Você está dizendo, Deus, eu preciso casar. O Espírito Santo fala assim, não precisa casar. Ela não tem condição nenhuma de casar. Nem lavar as peças íntimas dela, ela sabe. Eu preciso casar. O Espírito Santo fala, o senhor não sabe como o arroz dela é terrível. Parece que o Espírito Santo só testemunha contra. Mas na verdade o Espírito Santo não fala o que nós queremos ou desejamos receber. Ele fala o que de fato nós precisamos. Ele traz a informação e a evidência a Deus. É o Espírito Santo que está revelando de fato as nossas necessidades. Por isso que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Porque quando ele está orando em línguas, é o Espírito Santo que está construindo ele naquilo que ele precisa. Volta aqui no verso 14, continua aí, Espírito Santo. Continua aí. Olha, verso 14, ele diz aqui no capítulo 14, perdão. Assim também já me perdi aqui. 12. Assim também vos, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai desenvolver os que servem edificando a igreja. Verso 13. Pois aquele que fala em uma língua ou ora em línguas, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Voltamos aqui. Quando eu não tinha Cristo, o meu espírito tinha vida? Quando eu não tinha Cristo, não tinha recebido Jesus genuinamente, o meu espírito tinha vida?
que ele estava? Adormecido. A partir do momento em que eu recebi Jesus, agora o meu espírito tem vida, por quê? Porque o meu espírito é a casa do Espírito Santo. Lembra a música do Filhos do Homem? Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita. Quero ser o teu altar. Quando ele fala, eu quero ser um lugar onde você quer estar, ele está falando para Jesus. Eu quero ser um lugar onde o Senhor quer estar. Eu quero ser a casa favorita, eu quero ser um lugar de habitação. Como que Jesus vai habitar em nós? Através do seu Espírito. Qual é a moradia do Espírito Santo? O nosso Espírito. Então voltamos no texto agora no verso 13, você vai entender melhor. Verso 14. Porque aquele que ora em língua... verso 13 mesmo. Por isso aquele que ora em língua... não, estou bagunçando tudo. Desculpa aí, gente, eu preciso de um óculos, uma lente com mais grau e uma marca-texto ainda, né? 14. Porque se eu orar em uma língua, é o meu espírito que ora. Se o espírito do homem sem o Espírito Santo, ele é adormecido, então se o meu espírito que ora, quem que está orando agora? Quem está orando agora? O Espírito Santo. Ele falou, por isso que a minha mente fica infrutífera. Porque agora não é a minha alma, não é a minha mente, não são as minhas necessidades, não são os meus desejos que estão falando com Deus. É o meu espírito, através do Espírito Santo que está habitando em mim. É o que está sendo edificado, que está conectado com o Senhor. Ele diz, então o que fazer? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Ele está dizendo, quando você estiver orando em línguas, deixa o Espírito Santo ir orando, e a tua mente, ela vai continuar orando. Então sim, eu posso orar em línguas, dirigindo o carro, sim ou não? Por quê? Porque eu não perco a minha consciência. Aí que vem a diferença de uma manifestação de demônios e da manifestação do Espírito Santo. Quando um demônio manifesta na vida de uma pessoa, a pessoa perde a consciência, sim ou não? Eu já ouvi pessoas que falaram assim, pastor, eu via o que estava acontecendo, ou eu ouvia o que estava acontecendo, mas eu não tinha controle, porque o demônio estava na alma dela, na mente, dominando, e mudava de voz, falava, mas ela não conseguia. Agora, quando o Espírito Santo manifesta uma pessoa, ela perde a consciência, por isso que ela está dirigindo, orando em línguas, trabalhando, orando em línguas, tomando banho, orando em línguas. Porque a tua mente, ela, como o texto diz, ela fica infrutífera pela essa oração, mas você pode orar, você não perde a consciência. Obrigado, Will. Obrigado. Vocês estão entendendo o processo? Está confundindo a cabeça de vocês? Vocês estão olhando com a carinha para mim que dá aquela impressão que parece que vocês não estão entendendo nada. Então vamos continuar. Então, em primeiro lugar, qual é o objetivo da oração em línguas? Edificação de si mesmo. Quem gera a oração em línguas? O próprio Espírito no meu espírito. Amém, queridos? Qual é o objetivo desse orar em línguas? É uma marca, é um sinal que eu sou salvo. Tem um sinal da minha salvação aqui. Tem um sinal da manifestação de Cristo na minha vida. É uma marca que é para a minha edificação. Quando estamos orando em línguas, deixa eu ver o que mais que falta aqui. É uma linguagem totalmente espiritual, é uma linguagem do céu. Há alguns teólogos que dizem que a oração em línguas é a língua dos anjos, é a linguagem celestial. Este é o ponto principal que nós precisamos entender. E aí nós vamos entender o último ponto, que eu falei que são 3 manifestações de Deus através da oração em línguas. A primeira, a edificação pessoal. A segunda, o dom para a edificação da igreja, que tem que ter alguém que interprete. E a terceira, ela é a manifestação da oração em línguas como sinal para os incrédulos. Onde nós encontramos isso? Atos capítulo 2, verso 1. Vai lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Meu horário já está bem avançado, não vou poder entrar exatamente no ponto, mas enquanto você abre, vou dar uma direção aqui. Atos dos Apóstolos, ele traz o padrão da igreja. Então, esses dias os meus meninos falaram assim, pai, como começou a igreja? Falei, a igreja começou no cenáculo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estavam reunidos,
esperando a manifestação, o poder que Jesus disse que desceria do céu sobre a vida deles. E aí eles foram cheios do Espírito Santo. Pai, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu falei, não, vamos parar e vamos fazer o seguinte, vamos entender como a igreja começou, para vocês entenderem todas as outras coisas. Então hoje eu estou fazendo devocional com eles em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos você vai encontrar pelo menos 5 menções ou 5 textos bíblicos que falam da manifestação do Espírito Santo com o orar em línguas ou falar em línguas. 5. A primeira delas está aqui em Atos capítulo 2, verso 1. Nós vamos encontrar dessas 5, 2 que são apenas menções. Ele não descreve o processo, ele apenas menciona, e aí nós temos que conjecturar. E 3 ele descreve, e descreve exatamente a manifestação do Espírito Santo com a oração em línguas. Então vamos voltar aqui em Atos capítulo 2, eu estou bagunçando a cabeça dos 6? Não mesmo? Posso continuar? Atos capítulo 2, verso 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um mesmo lugar. Onde era esse lugar? No cenáculo, num ático, num andar de cima de uma casa, onde os discípulos estavam orando, esperando a manifestação de poder que Jesus disse que desceria sobre eles. De repente, eu gosto dessa palavra de repente. Deus te pega quando você não está esperando. Amém, queridos? De repente, diz o texto, veio do céu um som, como um vento impetuoso, soprou. O que é um vento impetuoso? O negócio treme tudo, sim ou não? Veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. Então apareceram umas línguas como de fogo. Quem escreveu aqui foi Lucas. E Lucas estava tentando descrever algo que ele ouviu dos discípulos, porque ele não estava junto aqui. Então ele pergunta para os discípulos, ele era o escritor do negócio lá. Cara, como é que foi? Ele falou, cara, bateu um vento, o negócio foi assim, estrondoroso, e de repente a gente olhou para cima e tinha um negócio. Ele falou, o que é esse negócio? Eu falei, cara, é um negócio sobrenatural. Era como que era? Ele falou, cara, é como se fosse uma língua, algo que balançava, chamas como se fosse de fogo. Essa foi a manifestação do Espírito Santo, para eles entenderem. Então voltamos aqui no texto. Apareceram então línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou aquela chama. Cada discípulo que estava ali ouve a manifestação daquela chama sobre a sua cabeça. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Agora essa é a manifestação, a compreensão do Márcio. Essas línguas que eles estavam falando aqui, era uma oração em línguas? Na minha avaliação, não. Pode até ser que eles tenham recebido as duas, mas vamos continuar o texto? Estavam em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações, debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, que é aquele vento impetuoso, a multidão aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Então o que acontece? Os discípulos são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar em outras línguas. Aquele som foi tão estrondoso, que as pessoas que estavam fora, começaram a olhar para cima daquela sobreloja, aquele segundo andar, e falaram, o que aconteceu ali? Alguma coisa aconteceu, e aí descem os caras doidão, chapado que eu digo cheio de Deus, e os caras descem cheios do Espírito Santo, e aí tem um judeu que falava grego, tem outro judeu que falava me ajuda lá agora as línguas, o aramaico pode ser o aramaico, em outras línguas, tinham línguas diferentes de todo lugar do mundo, vamos colocar assim, tinha um judeu que falava grego, outro falava italiano, outro falava espanhol, vai ficar mais claro, entende? Aí os discípulos saem daquele ambiente, ele encontra o cara que falava grego, os discípulos eram pescadores, gente que eram iletrados, a Bíblia diz, mas ele encontra que falava em grego, e ele começa a falar em grego com o cara. Aí o outro discípulo encontra o que falava em italiano, e ele começa a falar na língua do cara. O outro discípulo que falava, outra pessoa que estava ali, que era um judeu, de sangue judeu, mas nasceu em outro país, ele falava em espanhol, o discípulo começou a falar com ele em outra língua. E o que eles começaram a falar? Eles começaram a testemunhar Jesus. Eles começaram a pregar salvação. Quem está me entendendo, diga amém. Tanto que os caras olharam e falaram assim, cara, esses caras não são os nazarenos, são tudo pescador. Como é que o cara está conversando na minha língua?
Porque o Espírito Santo estava manifestando neles uma linguagem, uma língua das pessoas. Então existe uma terceira manifestação do orar em línguas, que é a manifestação para os incrédulos. Quem está me entendendo, diga amém. Tem o objetivo de trazer salvação. Então, quando voltamos no verso 2 aqui, no capítulo 2, perdão, verso 4, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, nós podemos ter duas avaliações aqui. A primeira avaliação, que eles foram cheios do Espírito Santo, receberam essa linguagem de oração do Espírito Santo e também receberam uma manifestação do Espírito Santo para evangelizar em outras línguas. Quem está me entendendo, diga amém. Está entendendo? Ou eles só receberam a linguagem para falar em outras línguas. Tem uma outra experiência de um pastor da Nova Aliança de Londrina, uma igreja maravilhosa, a pastora Né, inclusive, conhece, o pastor Samuel, hoje ele está jubilado, é o filho dele que pastoreia, conheço os 3 filhos dele que são pastores que me inspiram, inclusive, e quando o pastor Samuel ainda era jovem, mais novo, ele trabalhava consertando rádio e TV, ele era um eletrônico que chamava, e ele fazia esse serviço na casa das pessoas. E ele disse que um dia ele entrou numa casa, pegou todas as ferramentas dele para ele poder arrumar o que ele foi arrumar, e da bolsa dele, da pasta dele, ele tirou a Bíblia e colocou em cima da mesa. E veio um senhor, olhou para ele e perguntou assim: o que este livro representa para você? Ele falou: esse livro representa a salvação. Este livro é a palavra do Senhor, que revela Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele falou: bom, eu também acredito nesse livro, mas não como você acredita. Aliás, eu só acredito na primeira parte deste livro, que é o Velho Testamento. Sou judeu e não acredito no Novo Testamento desse Messias que vocês pregam. Aí ele falou: não, respeito o senhor, sem problemas. Mas ele sentiu um desejo de, antes de ir embora, orar por aquele homem. Ele falou assim: eu não quero ofender o senhor, mas o senhor me permitiria, antes de ir embora, fazer uma oração para esse Deus do Velho Testamento pela sua vida? Ele falou: se for para Deus, sim. Ele falou: quando ele começou a orar, ele sentiu um desejo intenso de orar em línguas. Ele falou: eu não queria escandalizar, porque a Bíblia diz que não é para escandalizar na frente dos outros. Ele falou: mas eu senti tanta vontade, que ele falou: eu orei em línguas. Ele falou: quando ele terminou aquela oração, abriu os olhos, ele viu aquele senhor judeu chorando, visivelmente emocionado. Aí diz que ele olhou, e aquele senhor, enxugando as lágrimas, disse para ele assim: onde você aprendeu a falar o hebraico? Ele falou: eu não falo hebraico. Ele falou: você falou, inclusive, dentro do sotaque do meu povo. E você falou coisas poderosas sobre a minha vida. Ele falou: então, meu senhor, eu conheço a sua vida? Ele falou: não. Ele falou: assim como eu não conheço a sua vida, eu não conheço o hebraico. O que era? Essa manifestação da linguagem para trazer salvação, um sinal para os incrédulos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?